Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, formai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje em Mateus capítulo 10, Jesus ele dá instruções concretas para a missão. Jesus ele anuncia que a missão tem um objetivo claro, revelar o reino de Deus. Versículo 7. Anunciai, o reino dos céus está próximo. Isso de fato é uma grande novidade, pois o reino de Deus até então não era considerado como algo próximo da vida do povo judeu, da vida das pessoas. Para o judeu em geral, o reino ainda estava longe, a não ser que se fizesse cada um a sua parte, e isso dependeria do esforço para que esse reino chegasse. Para os fariseus, em geral, o reino seria alcançado após uma perfeita observância da lei, ou seja, os fariseus eles se atinham ao legalismo como uma espécie de esforço para fazer as coisas acontecer, ou seja, era mais o esforço e o mérito, não a graça de Deus. Já para os essênios, quando o país fosse purificado, completamente mudado, transformado, é que se poderia pensar numa presença mínima do reino de Deus. Mas Jesus ele está dizendo que o reino de Deus já está ali. E o reino de Deus é gratuito. Isso significa graça de Deus. E temos sim os sinais do reino de Deus. Jesus começa a apontar isso. Uma das coisas que os discípulos devem fazer ou manifestar nas suas ações, no seu comportamento, é aceitar os excluídos. Quem são os excluídos? A religião excluía muitas pessoas. Versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Limpai os leprosos, expulsai os demônios. Tem muitas pessoas aqui que são excluídas nesse grupo. De fato, Jesus está pedindo gestos concretos e gratuitos para se manifestar a presença do reino de Deus. Aceitar dentro dessa comunidade os que foram excluídos é, no fundo, uma crítica à religião judaica, pois Jesus está apontando algumas soluções para transformar essa comunidade numa comunidade de incluídos agora. Depois Jesus diz que um outro aspecto dessa missão é não levar nada para a jornada, ou seja, precisa confiar na providência de Deus e também confiar na hospitalidade das pessoas, demonstrar para essas pessoas que eles confiam nelas, demonstrar para elas que eles estavam abertos para acolher o que elas lhes oferecessem, ou seja, aceitar a hospitalidade, enfim, e confiar também na partilhar com elas a vida, enfim, recuperar esse valor da convivência, que era algo que já estava bastante deteriorado na comunidade judaica. Portanto, existe uma crítica no fundo, uma crítica à lei da exclusão e uma recuperação do valor da convivência comunitária. É importante perceber o que Jesus está fazendo. Ou seja, Jesus ele está estabelecendo uma outra linha de comportamento. Depois Jesus diz nos versículos 11 ao 13 a necessidade de compartilhar a paz nas comunidades, procurar as pessoas de paz, permanecer nessas casas onde elas forem encontradas e não sair de casa em casa procurando talvez até uma casa melhor para se hospedar. Não se trata disso, se trata de receber a acolhida dessas pessoas na simplicidade da vida delas. Assim há uma crítica à cultura de acumulação do Império Romano, sim, e um anúncio de um novo modelo de convivência. Que esse novo modelo de convivência que passa não apenas por ensinar verdades e doutrinas, mas conduzir a uma nova maneira fraterna de viver.
E aí, finalmente, Jesus ele dá uma indicação sobre o problema daquelas cidades que não aceitam a presença do reino que já está ali. Existe uma severidade no julgamento de Deus? Sim. E existe também uma atitude nos discípulos de não insistir com essa mensagem, sacudir a poeira dos pés, caso seja rejeitada a mensagem. Pois não é o mensageiro que está sendo rejeitado, é o próprio Deus que enviou que está sendo rejeitado. Então Jesus, ele quer resgatar sim o valor comunitário, aqueles valores perdidos no passado. A hospitalidade, a partilha, a comunhão ao redor da mesa, a aceitação dos excluídos, etc. Tudo isso estava perdido na comunidade de Israel, nas sinagogas. E, ao mesmo tempo, Jesus aponta para uma gravidade daqueles que rejeitam a mensagem. Porque se o reino de Deus chegou, Deus ele quer mudar esse mundo. E aqueles que colocarem obstáculos ou dificuldades serão julgados mais duramente que Sodoma e Gomorra, que não aceitaram a mensagem de conversão e por isso foram liquidadas. Ou seja, existe um julgamento. Uma vez que o reino de Deus está no meio de nós, existe ao mesmo tempo a presença de um julgamento. Existe presença de graça e misericórdia, mas ao mesmo tempo existe presença de julgamento. A gente não pode se esquecer disso. Portanto, nós devemos estar abertos para essas possibilidades, abertos primeiro para a missão, aberto para a graça de Deus, que age de maneira surpreendente. E a gente precisa construir o reino de Deus e recuperar esses elementos de sabedoria perdidos dentro da cultura, esses elementos de vida comunitária, de fraternidade, perdidos pelo nosso mundo materialista, individualista, egoísta, egocentrista. Seja como for que a gente defina isso na atualidade, esse é o grande problema do mundo. Mas o reino de Deus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.